Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da Comunidade Cristã Hebron, mais um tempo de meditação na Palavra de Deus. O texto da nossa meditação de hoje está lá no livro de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Vamos ler juntos. A Palavra de Deus diz assim: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Amados, esse texto nos leva a refletir um pouco sobre a ideia de o quanto os nossos projetos humanos eles são falíveis. Né? Esse texto ele nos convoca a pensar, né, o quanto é importante nós incluirmos o Senhor naquilo que nós planejamos, naquilo que nós projetamos na nossa vida. Quando esse texto nos convoca a essa reflexão, ele não quer nos condenar à ideia de que nós não podemos planejar. Planejar pode ser algo muito sábio, mas depende da maneira como nós fazemos isso na nossa vida. O texto nos alerta para essa arrogância que muitas vezes pode encher o nosso coração, de modo que chega um ponto nas nossas vidas que nós podemos acreditar ou supor que já não precisamos mais de Deus, que podemos simplesmente fazer os nossos projetos, fazer os nossos planos e aprová-los e levá-los adiante sem o direcionamento de Deus. É exatamente sobre esse ponto que o texto está se debruçando. Então lembre, o texto aqui em Tiago não está nos condenando ou não está nos repreendendo a não fazermos planos, mas a lembrarmos que existe um Deus que é soberano, que eu e você temos uma visão limitada, nós não conseguimos perceber o que vai acontecer amanhã, porque para nós existe essa noção de passado, presente e futuro, e nós não conseguimos ter essa visão que Deus tem, que é uma visão plena, uma visão completa, uma visão do todo. Deus ele consegue olhar para o passado, olhar para o presente e projetar um futuro, porque Deus conhece todas as coisas, ele sabe todas as coisas. A noção de tempo é uma limitação nossa, então nós não conseguimos projetar esse amanhã e ter certeza de que as coisas de fato vão acontecer como esperamos. Então, quando o texto nos fala a esse respeito, ele está mostrando qual é a dimensão da nossa vida diante de tudo que está aí, diante de todas as variáveis que podem de repente afetar o meu projeto, podem impactar o meu planejamento. Ele está nos alertando para que nós não tenhamos um coração arrogante ao ponto de excluir Deus do nosso planejamento. Então, sonhar, planejar, projetar, amados, isso é maravilhoso. Mas lembre, um planejamento sábio na sua vida, ele começa, né, aí com três aspectos. Ele começa com confiar em Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nos relacionar com Deus, porque à medida que nos relacionamos, que esse relacionamento vai se tornando mais íntimo, mais profundo, né, nós vamos confiando no Senhor. Nós vamos aprendendo que Deus tem um caráter confiável, que Deus não é como pessoas que de repente dizem que farão algo e não fazem, mas Deus ele é plenamente confiável. Então essa é a primeira lição, nós precisamos conhecer a Deus e confiar nele. A segunda é que nós precisamos, ao conhecer esse Deus, ao nos relacionarmos com ele, submetermos os nossos planos, submetermos os nossos sonhos, submetermos o nosso coração ao Senhor. Esse é o segundo passo, é submeter confiando nessa soberania de Deus, confiando nesse cuidado do Senhor para conosco. Então esse é o segundo passo, submeta os seus planos, os seus projetos a Deus. Ele tem cuidado de mim e de você e certamente Ele tem zelado pelo nosso bem, muito embora a concepção de bem que nós temos muitas vezes seja muito diferente daquela que Deus tem, mas de fato a concepção de Deus ela sempre prevalece sobre a nossa. Então se nós estivermos apoiados no bem do Senhor, certamente nós estaremos bem como devemos estar.
E o terceiro ponto é que nós precisamos ouvir a orientação de Deus e obedecer. Então nós precisamos, em primeiro momento, confiar no Senhor, conhecê-lo a cada dia mais e nos submetermos a Ele. E quando nos submetemos, precisamos obedecer às instruções, às orientações, aquilo que Ele nos diz, a fim de que os nossos planejamentos, eles possam ser planejamentos sábios, que incluem a Deus e que não excluem o Senhor. Então lembre disso, amado, se em algum momento o seu coração tem se ensoberbecido, tem se enchido de arrogância, de soberba, por algum motivo, às vezes por conhecimento, ou por recursos, ou por algum tipo de ascensão que você venha tendo na sua vida, tenha cuidado com isso, porque às vezes nós começamos a adquirir uma falsa segurança que nos empodera ao ponto de nós acreditarmos que podemos simplesmente decidir as coisas sem consultar a Deus, e isso é muito perigoso. Não esqueça, Deus é soberano. Nenhum conhecimento, nenhum recurso que nós possamos adquirir nessa vida vai extrapolar, vai ser além do que aquilo que reside no próprio Deus, porque Ele é a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, de todo discernimento. Então Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Então não há nada que nós possamos construir como estratégia humana, né, que venha se sobrepor àquilo que Deus pode nos proporcionar, enquanto conhecimento, discernimento, orientação. Então não permita que seu coração seja tomado por arrogância, não permita que seu coração seja apoiado em seguranças humanas e falsas, mas que a nossa segurança ela esteja apoiada no Senhor, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Então, que a arrogância esteja de lado, que a soberba esteja de lado e que realmente o Senhor esteja assentado no trono do nosso coração, que o Senhor esteja dirigindo as nossas vidas, e isso começa com um posicionamento meu e seu, de conhecer a Deus, de buscar a sua presença, de se submeter a Ele, de ouvir e obedecer aquilo que Ele tem dito a você. Então, amados, lembra disso. A vida, ela é transitória, a vida ela é muito dinâmica e, de repente, essa segurança humana que você construiu, ela pode simplesmente falhar. Mas lembre, a segurança que reside em Deus, essa não falhará jamais, porque essa é garantida pelo próprio Deus. Eu sei que muitas vezes você pode estar passando por situações difíceis e dizer, mas onde está essa segurança no Senhor? A segurança em Deus não significa que as coisas irão sempre bem, ou pelo menos que as coisas irão como queremos, mas significa que independente de como as coisas estiverem, nós estaremos seguros nas mãos de Deus, porque o cuidado de Deus permanece sempre. Ainda que as situações sejam caóticas, ainda que as situações sejam difíceis, o cuidado de Deus não se aparta de nós, a providência de Deus ela não se aparta de nós, a orientação do Senhor está sempre aí através da sua palavra e de tantas outras formas que Ele pode se manifestar a nós. Então lembre disso. Né? Busque a presença de Deus, busque essa sabedoria de Deus para construir os seus planejamentos, os seus projetos, a fim de que todos aqueles que estão em conformidade com a palavra de Deus, eles se estabeleçam e tenham um coração disponível a desapegar de todos aqueles que Deus já disse para você desapegar, porque estão em desalinho com a vontade dele. Então, tenha um coração capaz de se mover segundo a vontade do Senhor. Eu sei, amados, que isso é difícil, né? Muitas vezes no início da caminhada parece muito difícil abrir mão daquilo que queremos, mas lembre, o nosso Deus, Ele sempre está cuidando de nós, e é o que a palavra de Deus nos assegura, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se você tem caminhado com Deus, confie no cuidado, confie na provisão, confie na segurança de Deus, a fim de que os seus planos se estabeleçam segundo a vontade do Pai. E assim você terá planejamentos muito sábios e cheios da orientação do Senhor. Amados, que Deus os abençoe, que tenha uma semana cheia de graça, de sabedoria, de discernimento da parte de Deus, em nome de Jesus. Até mais.